Galera, fiquem muito atentos até o final dessa questão. É uma questão que fala da oxidação da glicose. Vai usar conceitos de estequiometria, que sempre cai, e de termoquímica, que também é muito recorrente. Porém, no final, lá no quadro, eu vou te mostrar as pegadinhas que o Enem prepara para você. Então você, aluno atento, não vai se distrair, não vai cair nessa. Tudo bem? Fique comigo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. É um prazer. Esse vídeo é para você. Olá, estamos aí para resolver mais uma questão da prova do Enem. Prova do Enem, cor azul, ano de 2018, questão número 114, uma questão de termoquímica, que envolve também conceitos de estequiometria. Lembrando que aqui a nossa proposta não é simplesmente chegar ao gabarito e passar para a próxima. Nosso objetivo é que a partir dessa questão tenhamos condições de aprender mais química, tenhamos condições de relacionar conteúdos e nos prepararmos de modo adequado para as próximas avaliações e vestibulares. Aqui o nosso objetivo é destrinchar a questão, aprender a partir do que a questão oferece de possibilidades e de alternativas. Beleza? Então vamos juntos para a leitura da questão e a partir da leitura da questão nós vamos tentar entender ao máximo o que essa questão pode fornecer para a gente de conhecimento. Muito bem, questão número 114. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Aí nós temos aí uma reação onde a glicose reage com o oxigênio, liberando CO2 mais H2O e um ΔH de menos 2.800 kJ. Considere as massas molares de hidrogênio 1, carbono 12 e oxigênio 16. E aí vem o comando da questão. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Aí nós temos 5 valores como alternativa. Beleza, turminha? Preste atenção que essa questão trata de um assunto que a gente pode dizer que tem sido o assunto queridinho em química no Enem, que é termoquímica. Todas as provas, sem exceção de química, cai termoquímica. É um assunto certo de aparecer. Sendo que essa questão teve uma abordagem relacionada com um pouco da estequiometria. Beleza? Então, galera, uma dica que eu falo sempre para vocês: apreciem a matriz do Enem. Peguem essa matriz do Enem e que ela faça parte da sua forma de estudar. O seu plano de estudo, a sua elaboração do seu horário tem que estar em unidade com a matriz do Enem. Por quê? Porque o Enem te conta quais são os assuntos que ele vai te cobrar no dia da prova. Onde que ele te conta isso? Na matriz de referência. Beleza? Então, esteja alinhado com a matriz de referência. Vamos lá. A matriz de referência traz para a gente transformações químicas e energia. Transformações químicas e energia calorífica. Calor de reação, entalpia, equações termoquímicas. A questão está falando sobre isso. Ela fala também aspectos quantitativos das transformações químicas, cálculos estequiométricos. Isso também está sendo cobrado nessa questão. Aí você pode pensar, pô, Filipão, mas não dá no mesmo, não? Não está tudo na matriz? Não, pelo contrário. Existem assuntos ou caminhos para resolver as questões que você sabe que não vai ser a partir de determinados conceitos por não estarem na matriz do Enem. Ainda, a matriz do Enem serve como referência dos assuntos mais recorrentes, beleza? E ao longo aqui do canal a gente vai falando bastante sobre a matriz do Enem. Vou destacar aqui algumas informações relevantes nessa questão. Primeiro, oxidação da glicose, conceito de oxidação. Depois, esse detalhe aí do 40% é um dado importante. Esse 40% ele vai fazer parte do cálculo e ele vai ser determinante no cálculo. Só que mais que isso, turminha, prestem atenção. A questão está nos ensinando que 40% da energia obtida através da glicose ela é disponibilizada para atividade muscular. Essa é uma informação importante.
Muito bem, turma. Olha que interessante. A questão está falando sobre a oxidação da glicose em nosso organismo. Só que eu estou mostrando aqui para vocês o contrário, né? Observem que essa reação, se comparada à reação da questão, ela está sendo a reação inversa, beleza? Enquanto a questão fala da glicose reagindo com oxigênio, glicose, ó, reagindo com oxigênio e oxidando, liberando gás carbônico e água, eu estou falando com vocês do que acontece oposto à nossa respiração, que é justamente o processo da fotossíntese. Então, olha que interessante. Enquanto na questão nós temos aqui uma liberação de 2.800 kJ, que esse sinal negativo, a gente sabe que é um símbolo da termoquímica, que significa energia liberada, processo exotérmico. Esse sinal negativo, ele tem muito mais um valor simbólico de liberação de energia do que um valor matemático. Muito bem? Então, menos 2.800 kJ é a quantidade de energia liberada quando a glicose oxida, liberando CO2 e água. Ocorre que nós sabemos pela lei de Hess, na termoquímica, que se em um sentido a reação ela é exotérmica, no sentido contrário essa reação vai ser endotérmica e vice-versa, beleza? Então, se o processo de oxidação da glicose libera 2.800 kJ, o processo contrário, que seria o processo de obtenção da glicose, tem que ser um processo endotérmico. E por isso que nós sabemos que na fotossíntese ocorre uma absorção de energia. A fotossíntese precisa de energia eletromagnética, é fotossíntese, é síntese a partir da emissão e absorção de fótons para que o processo aconteça. Beleza? Além disso, turminha, a questão fala de oxidação. A oxidação, ela tem dois sentidos básicos na química. Beleza? O primeiro sentido, o sentido mais simples, tem a ver com oxirredução, que é perda de elétron. Oxidar é dar elétron. Oxidar, dar elétron. Beleza? Quem oxida aumenta o seu NOx, aumenta a sua carga, justamente por liberar elétron. E também, e neste caso, esse sentido ele vai se sobrepor, o processo de oxidação também está relacionado à reação com o oxigênio. A oxidação também pode ser a reação de algum combustível na presença de oxigênio. E é o que está acontecendo aqui. A glicose oxida, ela reage com o oxigênio. Beleza? Então, o oxigênio, nesse caso, vai sofrer um processo de redução, tá? E o carbono, nessa reação, vai sofrer uma oxidação. A gente não vai avançar muito nessa discussão da oxidação e da redução, mas eu já posso afirmar que o oxigênio ele era uma substância simples no começo e ele passa a ser substância composta, tanto com carbono quanto com hidrogênio. Então, ele diminui sua carga de 0 na substância simples para menos 2. Portanto, ele diminuiu o seu NOx. 0 para menos 2. Diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Guardem essa ideia. Diminuiu, reduziu. Iu. Já o carbono, que é aqui nessa molécula da glicose, ele tinha NOx 0, número de oxidação 0. Ele aumenta para mais 4. Basta a gente usar a regrinha do NOx. Então, ele vai de 0 para mais 4. Aumentou, oxidou. Aumentou, oxidou. Ou. Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Aumentou, oxidou. Pega a visão. Beleza, turminha? E vamos avançar. Essa energia, 40% dessa energia metabolizada vai ser disponibilizada para atividade muscular. Ou seja, somente 40%. É importante a gente ter cuidado com essa informação, porque se não aplicarmos essa informação no cálculo, a questão pode nos levar para caminhos perigosos. Tudo bem? Avançando aí, turminha. Quando a gente percebe que o ΔH nessa equação é menos 2.800 kJ, isso é uma informação importante. Quer dizer que é uma reação que libera calor. Isso significa que é uma reação que libera calor.
Aí, turma, eu gostaria que vocês ficassem atentos a dois detalhes. Um detalhe é o seguinte: quando a reação libera calor, o sistema está colocando energia para fora. Então, olhem essas setinhas. Quando o sistema libera calor, ele está colocando calor para fora. Já quando o sistema absorve calor, endo é para dentro. Então, o calor está entrando no sistema. Então, basta a gente pensar na palavra êxodo. Êxodo tem a ver com saída, beleza? Já na palavra endo, no prefixo endo, endo tem a ver com entrada. Podemos pensar na palavra endógeno, podemos pensar na palavra endoscopia, podemos pensar como saída na palavra êxodo, né? Seja êxodo rural, seja êxodo, um livro da Bíblia que conta a saída do povo do Egito, beleza? Então vamos lá, turminha. Endo para dentro, êxodo para fora. O que é bem legal é que muita gente não sabe por que ΔH. E aí? Por que ΔH? E a informação está aqui, vocês estão vendo qual é essa explicação. Esse H é H de calor, heat, calor em inglês, é escrito com a letra H. Então a variação de calor é o ΔH, delta variação, H de calor, beleza, turminha? Variação de calor. A gente percebe o seguinte: a glicose tem fórmula C6H12O6. Para que eu possa calcular a massa molar da glicose, basta eu pegar a quantidade de carbono, multiplicar por 12, a quantidade de hidrogênio, multiplicar por 1, a quantidade de oxigênio, multiplicar por 16. Por quê? Porque a massa molecular é a soma das massas de todos os átomos que compõem a molécula. Com muita atenção para não fazer somas antes da multiplicação, né? Primeiro eu multiplico o número de átomos de carbono pela sua massa, o número de átomos de hidrogênio pela sua massa e o número de átomos de oxigênio pela sua massa. Lembrando que esses números aqui embaixo, turminha, eles têm um nome importante, eles são os índices da molécula. Então eu vou multiplicar o índice pela massa. Muito bem? Então a gente pode afirmar que a glicose tem massa 180 gramas por mol. Essa é a massa molar. 1 mol de glicose tem 180 gramas. E daí? E daí que agora a gente vai resolver essa questão no quadro. Lá no nosso quadro, nós vamos ter a oportunidade agora de resolver essa questão e mostrar para vocês um detalhe bem interessante ao final. Então, pessoal, vamos agora à solução dessa questão no quadro. Presta atenção que o cálculo é bastante simples, a gente só vai fazer em 2 etapas que envolve uma porcentagem, beleza? Quando a questão informa que a energia liberada é de 2.800 kJ, a relação é essa aqui, ó. 1 mol que possui 180 gramas, é a massa molar, liberam 2.800 kJ. Então tem uma relação mol, massa e energia. Desses 2.800 kJ, apenas 40% é disponibilizado para atividade muscular. Então, 2.800 kJ é a energia total liberada pela oxidação de 1 mol de glicose. Dessa energia, 40% vai ser disponibilizado para atividade muscular. Então, 40% de 2.800, eu faço uma regra de 3 simples e a gente vai encontrar 1.120, beleza? Então está estabelecida uma relação. Cada 1 mol, ou seja, cada 180 gramas, disponibiliza 1.120 kJ. Porém, a questão não quer saber 180 gramas, quer saber apenas de 1 grama. Portanto, é uma relação massa-energia, regrinha de 3, relação massa-energia. Cada 1 mol, que são 180 gramas, vão disponibilizar 1.120 kJ. 1 grama apenas vai liberar qual energia? Resolvendo essa regrinha de 3, a gente encontra 6,22 kJ como resposta. É o gabarito, é a letra A. Questão bastante simples até. Porém, é uma questão maliciosa, galerinha. Por quê? O Enem pensa as combinações de valores que ele disponibiliza na questão para que você erre. Então, preste atenção comigo. O gabarito é a letra A. Mas vamos olhar as outras 4 alternativas, B, C, D e E observar um detalhe bem interessante. Quando você esquece de usar os 40%, quando você disponibiliza 180 gramas para 2.800 e 1 grama
se calcula com a energia, você encontra exatamente 15,6, que é a opção da letra B, que foi preparada para você errar. Quando você relaciona essa energia de 2.800 com os 40%, simplesmente trabalha na combinação desses valores, você vai perceber que 2.800 dividido por 40 dá exatamente 70, e 70 é a opção C. Já, se você esquece de dividir por 100 na porcentagem, você vai encontrar, ao invés de 6,22, 622, que é a letra D. E, por fim, percebam que durante a nossa resolução, ó, nós encontramos esse valor, 1.120, que era a quantidade de energia disponibilizada para 40% em 1 mol, não em 1 grama. Então, se por acaso você aqui se distraísse no meio da questão e nesse 1.120 você já olhasse para as opções, você encontraria na letra E isso como opção e seria induzido ao erro. Então, galera, atenção, foco, competência na hora de resolver essas questões, que elas são preparadas, cheias de armadilhas. E você, que é um aluno dedicado, prudente e que vem treinando, você não vai cair nessas pegadinhas. Valeu? Bons estudos e até a próxima questão.